Universo Livros. Série O Despertar da Consciência. Tradução: Eduardo Pereira. Segunda edição. Capítulo 21. Livre-arbítrio. Uma pergunta que muitas vezes fazemos é: o que deve ser feito entre a concepção do desejo realizado e sua realização? Nada. É um erro achar que, além de assumir o sentimento do desejo realizado, você possa fazer alguma coisa para auxiliar a realização do mesmo. Você acha que você pode fazer alguma coisa e você quer fazer alguma coisa, mas, na verdade, você nada pode fazer. A ilusão que você tem o livre-arbítrio para fazer essa escolha é apenas ignorância sobre a lei da concepção, na qual toda a ação se baseia. Tudo acontece automaticamente. Tudo que acontece com você, tudo que é feito por você, acontece. Suas concepções, conscientes ou inconscientes, direcionam todos os seus pensamentos, e suas ações o direcionam à sua realização. Para entender a lei da concepção, para convencer-se da sua verdade, você precisa livrar-se completamente da ilusão que você tem livre-arbítrio para realizar as suas ações. O livre-arbítrio, na verdade, significa que você tem a liberdade para ter qualquer ideia que você deseja. Assumindo a ideia como um fato, ela é convertida em realidade. Fora isso, o livre-arbítrio não se aplica, e tudo acontece de acordo com o seu conceito assumido. Eu, por mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5, versículo 30. Nesta citação, o Pai obviamente refere-se a Deus. Em um capítulo anterior, Deus é definido como o Eu Sou. Uma vez que a criação está consumada, o Pai nunca está em posição de dizer Eu serei. Em outras palavras, tudo já existe, e a consciência infinita, o Eu Sou, fala apenas no tempo presente. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Eu serei é uma confissão que eu não sou. A vontade do Pai é sempre eu sou. Enquanto você não perceber que você é o Pai, que há apenas um eu sou e que o seu ser infinito é o eu sou, sua vontade sempre será eu já sou. Na lei da concepção, a sua consciência de ser é a vontade do Pai. Uma mera vontade, sem esta consciência, é apenas a minha vontade. Esta grande passagem, tão pouco compreendida, é uma perfeita declaração sobre a lei da concepção. É impossível fazer qualquer coisa. Você deve ser para ter. Pense por um minuto. Se você tivesse um conceito diferente de si mesmo, tudo seria diferente para você. Você é o que é, e por isso tudo é como é, e os eventos que você observa são determinados pelo conceito que você tem de si mesmo. Se você mudar o seu conceito de si mesmo agora, os eventos à sua frente no tempo serão alterados. E quando alterados, eles formam uma nova sequência, determinada a partir do momento quando houve a alteração do seu conceito. Você é um ser com poderes de intervenção que permitem que você, através de uma mudança de consciência, altere o curso dos eventos observados. Na verdade, permitem que você altere o seu futuro. Negue as evidências dos sentidos e assuma o sentimento do desejo realizado, a tal ponto em que a sua concepção seja criativa e determine uma atmosfera. A sua concepção, quando nobre, aumenta a sua confiança e lhe ajuda a alcançar um nível mais elevado de si. Se, por outro lado, o seu conceito for indesejável, ele lhe gera dificuldades e antecipa a sua decadência. Assim como os pressupostos desejáveis criam uma atmosfera harmoniosa, do mesmo modo, os sentimentos de dificuldade e amargura geram ambientes difíceis e amargos. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Isto significa fazer com que as suas concepções sejam as mais elevadas, as mais nobres e as mais felizes. Não há melhor momento para começar isso do que agora. O agora sempre é o momento mais oportuno para eliminar todos os seus conceitos indesejáveis e para concentrar-se apenas no que é bom. Assim como para si, deseje o bem e a herança divina para as outras pessoas. Veja apenas o bem que elas possuem, o bem que há nelas. Extraia o melhor das pessoas para confirmar e reafirmar a sua sincera concepção do bem que há nelas, e você será um profeta e curador para elas, pois uma realização inevitável aguarda por todas as concepções persistidas. Aquilo que você consegue pela convicção, você nunca conseguirá pela força. Uma concepção é um tipo de movimento da consciência. Este movimento, como todo movimento, exerce uma influência sobre as substâncias ao redor, fazendo com que elas ecoem e reflitam a concepção. Uma mudança de futuro é uma mudança para uma nova direção, para um novo ponto de vista, meramente uma mudança no arranjo da substância-mente, a consciência. Se você quiser mudar a sua vida, você deve começar a mudá-la pela raiz, mudando os seus conceitos básicos de si mesmo. Uma mudança externa, tornar-se membro de organizações, grupos políticos, entidades religiosas, não é suficiente. A questão é bem mais profunda. A principal mudança deve acontecer em você, em seu próprio conceito de si. Você deve assumir que você é o que você quer ser e manter isso em mente, pois a realidade de sua concepção se desenvolve independentemente das circunstâncias que o cercam, e ela se fará carne se você persistir no sentimento da realização do seu desejo. Quando você sabe que as concepções, quando persistidas, se constituem em fatos, então os eventos que parecem aos não iniciados, meros acasos, serão vistos por você como efeitos lógicos e inevitáveis de sua concepção. A coisa mais importante a se ter em mente é que você tem livre-arbítrio na escolha de suas infinitas concepções, mas nenhum poder para determinar as condições e eventos que elas geram. Você nada pode criar, mas suas concepções determinam que parte da criação você vivenciará. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo. Universo Livros. 2. Persistência. E acrescentou-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite, e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E aquele que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, mesmo que ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da sua insistência ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe será aberto. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Lucas 11, versículos 5 a 11. Existem 3 personagens principais nesta extraordinária passagem: você e os 2 amigos mencionados.
O primeiro amigo é o estado de consciência desejado. O segundo amigo é um desejo buscando por realização. 3 é o símbolo da totalidade, conclusão. Os pães simbolizam a substância. A porta fechada simboliza os sentidos que separam o visível do invisível. As crianças na cama significam as ideias que estão adormecidas. Não poder se levantar é uma referência a um estado de consciência mais elevado, mas que você não se vê capaz de realizar. A insistência presume a persistência, um tipo de atrevimento explícito. Pedir, buscar e bater significa persistir, assumindo a consciência que você é capaz de conseguir o que você deseja. Dessa maneira, as Escrituras lhe dizem que você deve persistir mantendo a consciência, a concepção de que o seu desejo está se cumprindo. A promessa é a certeza que, se você se atreve, sem temer, assumindo aquilo que você já tem, mas que lhe é negado pelos seus sentidos, isto lhe será concedido, o seu desejo será cumprido. A Bíblia ensina a necessidade da persistência através do uso de muitas histórias. Quando Jacó buscou uma bênção do anjo com o qual ele lutou, ele disse: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Gênesis 32, versículo 26. Quando a Sulamita procurou a ajuda de Eliseu, ela disse: "Tão certo quanto vive o Senhor, e tu vives, juro que se aqui ficares, daqui não sairei." Então, ele se levantou e acompanhou a mulher até sua casa. Segundo Reis, versículo 30. A mesma ideia é expressa nesta outra passagem. Então Jesus contou-lhes também uma parábola com a seguinte finalidade, que o homem deve orar sempre e nunca desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não era temente a Deus, tampouco era compreensivo às necessidades dos homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: "Faze-me justiça contra meu adversário." Ele, por algum tempo, não quis atendê-la. Todavia, porém, mais tarde disse a si mesmo: "Ainda que eu não tema a Deus, e mesmo sem considerar os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir a perturbar-me." Lucas 18, versículos do 1 ao 5. A principal verdade por trás de cada uma destas histórias é que o desejo brota da consciência de um fim desejado, e que a persistência em manter a consciência deste desejo sendo realizado resulta em seu cumprimento. Não basta sentir-se no estado da sua oração respondida, você deve persistir neste estado. Essa é a razão para o mandamento. O homem deve orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, versículo 1. Aqui, orar é o mesmo que dar graças por já ter o que deseja. Somente a persistência na concepção de ter o seu pedido atendido pode realizar essas mudanças sutis em sua mente, que resultam na mudança desejada em sua vida. Não importa quem seja ou o que seja, anjos, Elias ou juízes relutantes, todos devem responder de acordo com a persistência da sua concepção. Quando as pessoas ao seu redor não agirem em relação a você da forma como você gostaria, não é devido à relutância por parte delas, mas pela falta de persistência na sua concepção de ter a sua vida da forma como você deseja. Sua concepção, para ser efetiva, não deve se dar em uma única ação isolada. Ela deve ser uma atitude mantida até a realização do seu desejo. E é essa atitude mantida que te faz chegar lá, tal que você pense através da realização do seu desejo, ao invés de pensar sobre o seu desejo, e ela é reforçada quando você frequentemente sente o sentimento de ter o seu desejo realizado. É a frequência, e não o tanto de tempo, que lhe faz isso ser mais natural. Aquilo a que você constantemente se une constitui o seu verdadeiro ser. A frequente sensação e o sentimento do desejo realizado é o segredo do sucesso. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo.
Universo Livros. Série O Despertar da Consciência. Capítulo 23. Casos verídicos. A esta altura, será extremamente útil citar uma série de exemplos específicos, com realizações concretas, alcançadas através da aplicação desta lei. Histórias reais serão contadas. Em cada uma delas, o problema está claramente definido, e a forma como a imaginação foi usada para alcançar o estado necessário de consciência foi totalmente descrita. Em cada um desses exemplos, ou o autor deste livro estava pessoalmente envolvido, ou tomou conhecimento dos fatos através da própria pessoa em questão. Caso 1. Esta é uma história em que cada detalhe eu mesmo vivi. Na primavera de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado recentemente recrutado estava alocado em uma grande base do exército em Louisiana. Ele desejava intensamente sair do exército, mas queria que a sua saída fosse feita de acordo com os recursos cabíveis para que sua saída fosse honrosa. A única maneira para ele conseguir isso seria através de um pedido de dispensa. O pedido seria levado à aprovação de seu comandante, para que então fosse validado. Com base no regulamento do Exército, a decisão do comandante é final, e a ela não cabe nenhum recurso. O soldado, seguindo todo o protocolo necessário, registrou seu pedido de dispensa. Este pedido lhe foi respondido dentro de 4 horas, marcando recusado. Sabendo que ele não poderia recorrer da decisão a nenhuma instância superior, nem militar e nem civil, ele voltou-se para dentro de sua própria consciência, determinado a recorrer à lei da concepção. O soldado sabia que a sua consciência era a única realidade e que o seu próprio estado de consciência determinava os eventos que ele encontraria. Naquela noite, quando se deitou, antes de adormecer, ele buscou concentrar-se conscientemente usando a lei da concepção. Em sua imaginação, ele sentiu-se estar em seu próprio apartamento na cidade de Nova York. Ele visualizou o apartamento, ou seja, com os olhos da mente ele realmente viu seu próprio apartamento, nitidamente imaginando cada um dos seus quartos e móveis como se fossem reais. Com este cenário claramente visualizado e deitado de costas para a cama, ele fisicamente relaxou completamente. Desta forma, ele se induziu a um estado rente ao sono, mantendo ao mesmo tempo o controle da direção de sua atenção. Enquanto seu corpo estava completamente imobilizado, ele presumia estar em seu próprio quarto e sentia estar deitado em sua própria cama, o que era algo bem diferente de estar deitado em um colchonete do exército. Em sua imaginação, ele levantou-se da cama, saiu de quarto em quarto, tocando vários objetos de sua mobília. Então, ele se dirigiu para a janela e, com as mãos apoiadas sobre o parapeito, observou a rua, a qual o seu apartamento dava de frente. Isso tudo era tão vívido em sua imaginação que ele via em detalhes o calçamento da rua, o meio-fio das calçadas, as árvores e os familiares tijolos vermelhos do edifício em frente ao seu. Ele então retornou para a cama, em seu alojamento, e virou-se para dormir. Ele sabia que o mais importante para o uso bem-sucedido desta lei é que, no exato momento, antes de dormir, a sua consciência precisaria ser preenchida com a concepção que ele já tinha aquilo o que ele desejava ter. Tudo o que ele fez através de sua imaginação baseou-se na concepção que ele não estava mais no exército. Noite após noite, o soldado promulgou este drama. Noite após noite, em sua imaginação, ele sentia-se dispensado de maneira honrosa, de volta em sua aparente casa, vendo todos os ambientes familiares a ele e adormecendo na sua própria cama. Isto continuou durante 8 noites. Durante 8 dias, as suas experiências objetivas continuavam a ser opostas à sua experiência subjetiva, vivenciada todas as noites em sua consciência antes de dormir. No 9º dia chegaram ordens do quartel-general do batalhão,
pedindo para que o soldado preenchesse um novo requerimento de dispensa. Logo em seguida, ele o preencheu e foi ordenado a se dirigir ao gabinete do coronel. Durante a conversa, o coronel lhe perguntou se ele ainda desejava sair do exército. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que ele pessoalmente discordava, mas apesar de suas fortes objeções, ele resolveu reconsiderá-las e liberar a dispensa. Dentro de algumas horas, o pedido foi aprovado, e o soldado, agora um civil, estava em um trem rumo à sua casa. Caso 2. Esta é uma impressionante história de um empresário extremamente bem-sucedido, que demonstra o poder da imaginação e a lei da concepção. Eu conheço intimamente esta família, e todos os detalhes me foram contados pelo filho aqui mencionado. A história começa quando ele tinha 20 anos de idade. Ele era o segundo mais velho de uma família de 9 irmãos e uma irmã. O pai era um dos sócios em um pequeno negócio de merchandising. Em seu 18º ano, o irmão referido nesta história deixou o país em que viveu e viajou 2.000 milhas para entrar na faculdade e concluir sua educação. Logo após seu primeiro ano de faculdade, ele teve que voltar para casa por causa de um trágico acontecimento relacionado ao negócio de seu pai. Devido às artimanhas de seus sócios, o pai foi forçado a abandonar o negócio, sendo alvo de falsas acusações que impugnavam a sua integridade e caráter. Com isso, ele foi privado de sua participação legal no capital da empresa. O resultado foi que ele ficou imensamente desacreditado e quase falido. Foram nestas condições que o filho saiu da faculdade e voltou para casa. Ele voltou e o seu coração estava tomado de uma grande decisão. Ele estava determinado a se tornar extremamente bem-sucedido no negócio. A primeira coisa que ele e seu pai fizeram foi usar o pouco dinheiro que eles tinham para começar o seu próprio negócio. Eles alugaram uma pequena loja em uma rua não muito longe do grande escritório do qual o pai tinha sido um dos principais sócios. Lá eles começaram um negócio e prestavam um grande serviço à comunidade. Foi logo depois disso que o filho, com a consciência instintiva que isso iria dar certo, deliberadamente usou a sua imaginação para atingir um objetivo quase que fantástico. Todos os dias, no caminho para o trabalho, ele passava em frente ao prédio do antigo negócio do seu pai, o maior edifício de negócios do país naquela época. Ele era um dos maiores edifícios, com a localização mais proeminente no coração da cidade. Do lado de fora do edifício havia um painel enorme, na qual o nome da empresa estava pintado em enormes letras grifadas. Dia após dia, conforme ele passava por lá, um grande sonho tomou forma na mente do filho. Ele imaginava o quão maravilhoso seria se fosse o nome da sua família que estivesse estampado naquele grande edifício, se fosse a sua família que possuísse e operasse este grande negócio. Um dia, enquanto ele estava fixamente olhando para o prédio, na sua imaginação, ele viu um nome totalmente diferente no enorme painel sobre a entrada. Agora, as grandes letras mostravam o seu nome e de sua família. Nestas histórias de caso, os nomes reais não foram usados. Para fins de esclarecimento, nesta história, vamos usar nomes fictícios. Então, vamos supor que o nome do filho e da família era Loader. Onde no painel se lia F.N. Mov & Co., na imaginação dele realmente via o nome J.N. Loader e Filhos, letra por letra. Ele permanecia olhando para o painel com os olhos abertos, imaginando que ele lia J.N. Loader e Filhos. 2 vezes por dia, semana após semana, mês após mês, durante 2 anos, ele viu o seu nome e o de sua família ao longo da fachada do prédio. Estando convencido que se ele sentisse forte o bastante que isso era verdade, o que verdadeiramente ele sentia, e vendo o seu nome e o da sua família no painel, expressando que eles seriam os donos do local, ele se convenceu que um dia eles seriam. Durante todo esse período, ele contou isto que ele estava fazendo a apenas uma pessoa. Ele confidenciou isso à sua mãe, que, com uma preocupação amorosa, tentou desencorajá-lo a fim de protegê-lo do que poderia ser uma grande decepção. Apesar disso, ele persistiu dia após dia. 2 anos mais tarde, a grande empresa faliu e o cobiçado edifício iria à venda.
No dia em que foi colocado à venda, ele parecia tão longe do seu alcance quanto estava há 2 anos antes, quando ele começou a aplicar a lei da concepção. Durante este período, eles tinham trabalhado duro e seus clientes tinham plena confiança em seu trabalho. No entanto, ele e sua família não tinham ganhado nada comparado à quantidade de dinheiro necessária para a aquisição do imóvel. Eles nem mesmo tinham qualquer fonte a qual pudessem solicitar um empréstimo do capital necessário. Para tornar ainda mais remota a chance de conseguir o que ele queria, havia o fato que o imóvel era considerado a propriedade mais cobiçada na cidade e um grande número de empresários ricos estavam capacitados a comprá-lo. No dia em que a propriedade foi posta à venda, aconteceu que, para sua surpresa, um homem, quase um total estranho, entrou em sua loja e se ofereceu para comprar a propriedade para eles. Devido a algumas condições incomuns envolvidas nesta negociação, a família do filho não tinha nem mesmo como fazer uma oferta pela propriedade. Eles pensaram que o homem estava de brincadeira. No entanto, este não era o caso. O homem explicou que ele já estava há algum tempo estudando o negócio deles, e para ele, a habilidade e integridade deles para o negócio era formidável, e que, sendo assim, fornecer o capital necessário para que eles ampliassem o negócio em larga escala seria um investimento extremamente vantajoso para ele. Neste mesmo dia, a propriedade passou a pertencer a eles. Aquilo que o filho manteve em sua imaginação agora era uma realidade. A aposta do estranho foi mais do que justificada. Hoje, esta família possui não somente o referido negócio em particular, mas possui muitas outras indústrias ainda maiores no país onde vivem. O filho, vendo o nome da sua família sobre a entrada deste grande edifício, muito antes de realmente estar lá, estava utilizando exatamente a técnica que produz resultados, assumindo a sensação de já ter aquilo que deseja, fazendo disso uma realidade vívida em sua imaginação, através da sua persistência e de sua determinação, independentemente das aparências ou das circunstâncias, ele, inevitavelmente, fez com que o seu sonho se tornasse realidade. Caso 3. Esta é a história de um resultado inesperado, originado de uma conversa com uma senhora que veio se consultar comigo. Uma tarde, uma jovem avó e mulher de negócios de Nova York veio falar comigo. Com ela veio seu neto de 9 anos de idade que veio da Pensilvânia para visitá-la. Respondendo às suas perguntas, eu expliquei a ela a lei da concepção, descrevendo detalhadamente o procedimento a ser seguido para ela atingir um objetivo. O menino estava sentado em silêncio, aparentemente entretido com um pequeno caminhão de brinquedo, enquanto eu explicava para a avó o método para ela assumir o estado de consciência que ela teria caso o seu desejo fosse realizado. Disse-lhe a história do soldado na brigada do exército, que cada noite adormecia, imaginando-se estar em casa na sua própria cama. Quando o menino e sua avó foram embora, ele olhou para mim com grande empolgação e disse: "Eu sei o que eu quero, e agora eu sei como conseguir." Surpreso, perguntei-lhe o que ele queria. Ele me disse que, do fundo do seu coração, ele queria um cachorrinho. Com isso, a avó vigorosamente protestou, dizendo ao garoto que já estava mais do que claro que ele não poderia ter um cachorro em hipótese alguma, que seu pai e sua mãe não permitiria isso, que ele era muito novo para cuidar adequadamente de um cachorro e que, além disso, o pai tinha uma profunda antipatia por cães. Ele realmente odiava ter um por perto. Todos estes foram argumentos que o menino, apaixonadamente desejoso em ter um cão, recusou-se a entender. "Agora eu sei o que fazer", ele disse. "Todas as noites, quando eu for dormir, vou fingir que tenho um cachorro e que irei passear com ele fazendo uma caminhada." "Não", disse a avó, "não é isso que o Sr. Neville quis dizer. Isso não foi para você. Você não pode ter um cão." Aproximadamente 6 semanas depois, a avó me contou o que para ela foi uma história surpreendente. O desejo do menino de possuir um cão foi tão intenso que ele absorveu tudo o que eu disse para sua avó sobre como alcançar um desejo. E ele acreditou implicitamente que, finalmente, ele tinha descoberto como conseguir um cão. Colocando essa crença em prática durante várias noites, o garoto imaginava que um cachorro estava deitado na sua cama ao lado dele,
Na sua imaginação, ele acariciava o cachorro, sentindo seu pelo. Coisas como brincar com o cão e levá-lo para passear enchiam as suas ideias. Dentro de algumas semanas, foi isso que aconteceu. Um jornal da cidade onde o garoto morava organizou uma campanha especial sobre a Semana da Bondade com os Animais. Os alunos de todas as escolas foram solicitados a escrever uma redação sobre o tema: Por que eu gostaria de ter um cão? Depois, todas as escolas entregaram as redações para serem avaliadas e julgadas, e o vencedor do concurso foi anunciado. O mesmo menino que algumas semanas antes estava no meu apartamento em Nova York e que tinha me dito: agora eu sei como conseguir um cão, foi o vencedor. Em uma cerimônia elaborada que foi divulgada com fotos e histórias no jornal, o menino foi premiado com um lindo filhote de collie. Em relação a esta história, a avó me disse que se o menino tivesse recebido dinheiro para comprar um cão, os pais se recusariam a fazê-lo e o teriam usado para comprar um presente para o menino ou colocariam o dinheiro no banco na poupança dele. Além disso, se alguém tivesse simplesmente dado um cão de presente para o menino, eles o teriam recusado ou teriam se desfeito dele em seguida. Mas a forma dramática como o menino ganhou o cão, por ele ter vencido o concurso da cidade, pelas histórias e fotos que saíram no jornal, pelo orgulho da realização alcançada, pela alegria do menino, tudo isso culminou em uma mudança no coração dos pais, e eles se viram fazendo aquilo que eles concebiam ser impossível, deixaram o menino ficar com o cão. Foi isso o que a avó me contou, e ela concluiu dizendo que havia um tipo específico de cachorro que o menino mais desejava em seu coração. Era um collie. Caso 4.